Acontece que dentro do custo da energia, né, dentro do que a gente paga na tarifa de energia, tem vários custos lá dentro, né? Não é só o custo de energia, não é só falar assim, não, a gente tá produzindo muito, então se a gente tem muita oferta, o preço vai cair, maravilhoso, lindo. Na semana passada eu tava num evento fechado, na hora que eu peguei meu celular eu vi um monte de notificação do tipo, tá começando a Terceira Guerra Mundial, né? Que foi quando o Irã fez um ataque direto a Israel. Nós do Terrascast estamos muito alinhados com as inovações e com a visão de futuro que as empresas estão tendo. Então, não é de hoje que a gente fala de inteligência artificial, de chips semicondutores e vários temas que eu observei por lá são temas que se repetem independente do segmento. Sobra energia na conta de luz do Brasil, no TerraçoCast de número 424. Fala pessoal, Caio Augusto, diretamente da tarde de 22 de abril de 2024, em Ourinhos, para o 424 do TerraçoCast. Neste, estou com o trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel de Sá? Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo. E a mulher do tempo sem tempo vem aqui dizer pra vocês que o tempo nesse fim de semana parece ser um típico tempo de outono. Eu adoro o outono, gente. Eu acho que o outono, ele compete, né? Ele compete bem ali, tá um páreo legal com o verão. O verão é uma delícia, né? Verão a gente tem carnaval, a gente anda de biquíni por aí, né? Mas no outono tem pores do sol. É um sol e vários pores, é isso? Vários pores do sol maravilhosos. É aquele friozinho à noite, é aquele calor de dia. Então é isso, gente. A previsão do tempo para os próximos dias é de um outono delícia para todos nós. Pois é, né? Inclusive com uma frente fria que chegou e já trouxe mais calmaria para as temperaturas. Fala, Renata Cocho! Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio! Oi, Fernanda! Oi, Raquel! Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Aqui é a Renata trazendo, como sempre, o Boletim Internacional. Dessa vez gravando diretamente aqui de São Paulo, da Avenida Paulista, num domingão. Então tô bem escondida aqui, porque não sei, vocês sabem, né? Quem não é de São Paulo talvez não saiba, a Avenida Paulista fica fechada para os carros no domingo. E aí fica uma festa, é carro de som, é batuque de escola de samba. Então eu tentei vir aqui pro cantinho para ver se eu consigo fazer uma gravação um pouco mais silenciosa aí para vocês, mas se vazar algum batuque, vocês já sabem o que é. Paulista fechada é coisa boa. Você que nunca experimentou, dê uma chance. Tomando cuidado, dá para ter uma bela experiência. Tudo bem, Fernanda Pérez de Mello? E aí, Caio, meus amigos do TerraçoCast, estou falando com vocês diretamente de Curaçao. Eu vim pra cá passar minhas férias, estou aqui no meu primeiro dia, mas eu não queria perder a oportunidade de estar nesse episódio do TerraçoCast, pois trago pautas quentes e seria uma pena deixar que elas esfriassem. Então, bora. Fala se essa não é a equipe mais comprometida com a análise de cenários econômicos que você conhece. Merece até compartilhar esse episódio com alguém, hein? Vamos então ao 424. Raquel, o Brasil vive o paradoxo de ter mais geração de energia do que precisaria e, ao mesmo tempo, tem uma energia cara. Por que isso acontece? E o que poderia mudar essa realidade? É isso mesmo, Caio Augusto. O tema hoje, ele é diferente. A gente não vai falar do Brasil e do fiscal, quer dizer, vamos um pouco, né? Sempre tem, né? Não adianta eu falar que a gente não vai falar da novela e a gente fala, a não ser que eu fale de outro país, mas daí eu também trago de volta o Brasil fiscal. É isso, gente, não dá, não tem outro assunto. Infelizmente, eu peço desculpas aqui pra vocês. Mas o tema de hoje é energia, porque é um tema que há um tempo ele vem me encucando, tá? Eu confesso, aqui conversando com os meus colegas que cobrem aqui inflação, e eu não tava entendendo o que estava acontecendo, por que a gente ia ter uma pressão baixista, né? Por que a energia ia ficar mais barata? Por que o governo tava falando tanto, né? O governo Lula vem falando muito, o Lula especificamente, né? O preço da energia, a gente precisa fazer alguma coisa. E eu estava um pouco confusa, porque eu falei, eu sei que a gente produz muita energia, né? O Brasil tá batendo recorde de produção de energia limpa, inclusive, né? A gente tem mais de, enfim, é como a nossa principal fonte de energia hidrelétrica, né, que é uma energia limpa, a gente tem 93% da nossa eletricidade aí tendo, né, como fontes renováveis, né, incluindo aí a energia hidrelétrica, os parques eólicos, a energia solar, etc. E assim, a gente realmente está produzindo muita energia no Brasil. E aí eu falei, mas como assim? Por que a conta tá cara, então? Por que o governo tá com essa noia de que a conta de energia tá cara? E de fato a conta de energia está cara. E por que se o governo fizer alguma coisa, né? Eu comecei falando que era uma pressão baixista, né?
Por que baixista? Porque aparentemente o governo tem alguns planos aí, tem algumas ideias, né? Tem sido algumas ideias para dar uma subsidiada, né, nessa conta de energia e baixar a conta de energia. Mas por que a conta tá cara se a gente tá produzindo tanto? Então vamos lá. Fazendo aqui, ó, eu coloco um agradecimento público aqui ao Alexandre Maluf, que trabalha comigo ali no time de economia da XP, e ele trouxe essa explicação para mim, porque, como eu falei, eu tava bem encucada. Então eu espero que eu consiga explicar tão bem quanto ele me explicou. Acontece que, dentro do custo da energia, né, dentro do que a gente paga na tarifa de energia, tem vários custos lá dentro, né? Não é só o custo de energia, não é só falar assim, não, a energia a gente tá produzindo muito, então se a gente tem muita oferta, o preço vai cair, maravilhoso, lindo. Não. Na verdade, a gente tem o custo da energia, né, que de fato é a produção. E tem um detalhe importante para isso. Essa energia, ela pode ter sido, inclusive, comprada lá atrás por um preço mais alto. Então, mesmo que a gente esteja produzindo muito, por exemplo, esse ano, pode ser que a energia foi comprada aí há meses atrás, no final do ano passado, etc. E isso ainda tá refletindo, tá? Porque a cadeia de produção de energia, ela é bem longa, né? Então, ela tem a produção, a distribuição, a gente tem a transmissão, então a cadeia é bem longa. E aí, dentro desse custo da tarifa de energia que a gente paga, né? A gente paga ali na nossa conta de luz, vai a galera lá, mede o reloginho e a gente paga, né? Então tem o custo da energia, né? Da produção, mas além disso tem encargos, tem impostos, tem taxa de transmissão e distribuição que vai ali para as transmissoras e distribuidoras, tem os custos operacionais em geral, né? Da energia. Então o componente da produção efetivamente ele é menor. E o que aconteceu nos últimos anos, gente? O que tem subido? Os encargos, né? O que são esses encargos? Eles não são necessariamente impostos. Eu não tô falando aí, por exemplo, do ICMS, que é o imposto, que de fato pode, né, o Estado pode decidir subir o imposto e tal, né, o ICMS, aí você tem um impacto. Mas vale lembrar que a energia é considerada um bem essencial, então tem regras diferentes e tudo mais. Porém, você tem esses impostos, que tem os impostos estaduais, federais, mas você tem os encargos. Um dos principais desses encargos, que tem causado maior auê, é a CDE. A CDE é a Conta de Desenvolvimento Energético. Dentro dessa CDE, desse fundinho, dessa conta, você tem uma série de outras variáveis que impactam ela, né? Então, você é um fundo, essa CDE é basicamente um fundo que ele é composto de onde vem o dinheiro? Da conta de luz, efetivamente. Quando a gente paga a conta lá, a gente está pagando uma parte que é encargo que vai dentro da CDE. E por que ela existe? Ela existe para conseguir subsidiar parte da energia em alguns momentos, né? E serve para tentar reduzir alguns choques. Então, por exemplo, a gente teve a conta Covid, né? A conta Covid que foi lá quando diminuiu a energia naquele momento, então você teve um subsídio ali da conta. Tem a conta escassez hídrica, né? Então, quando a gente tem anos que a gente teve secas muito fortes, né? O ano passado não foi um deles, mas 2022, se eu não me engano, teve um problema, enfim, a gente foi parar na bandeira emergencial, tem a bandeira verde, amarela, vermelha, e aí tinha a bandeira, acho que era escassez hídrica, né? Acho que esse era o nome mesmo, que era super alta, né? Por conta da falta de chuvas, como grande parte da nossa energia vem das hidrelétricas, tem essa questão da falta de chuvas que impacta bastante. Então, isso também, da onde veio esse dinheiro, né? Da onde que a gente conseguiu compensar, tá? Dentro dessa CDE. Aí tem também o subsídio para tarifa de baixa renda, né? Então, basicamente, né, grosso modo, o Sudeste acaba arcando com as tarifas do Norte e Nordeste. Por quê? Porque a gente contribui mais para a CDE para ter esse subsídio, né, para tarifa de famílias de baixa renda. Mas tudo bem, o problema não é a existência da CDE. O problema é que a CDE ela é dividida entre todos os consumidores, então todo mundo paga um pouquinho. Só que todo mundo, até a página 2, são todos consumidores cativos. Quem são os consumidores cativos de energia? São as pessoas e as empresas que, assim como eu e você, imagino, vão lá, né, pagam a conta de luz, tem lá, vai aquela, né, o funcionário ali olhar de tempos em tempos, verificar o reloginho, aí tem a conta de luz, legal, ok, você paga e segue a vida, né? Só que esses são os consumidores cativos. Só que existe o mercado livre. Qual que é a diferença, gente? No mercado livre de energia, ao invés de você ir lá e pagar pelo reloginho, etc., de uma distribuidora, né, no caso a Enel, né, aqui em São Paulo, você compra direto do fornecedor. E isso só é possível a partir de determinada quantidade que você consome de energia. Então, a gente tá falando aqui de indústria, de comércio, etc., que você precisa ter uma voltagem acima de não sei quanto, né, e consumir X de energia. Só que acontece que esse ano mudaram as regras.
que elas limitavam, né, a demanda tinha que ser acima de 1.000 kW. Grandes indústrias, tal, já entravam nisso. Só que agora, a partir de setembro de 2022, o governo federal publicou uma portaria que permite que todos os outros consumidores ligados em alta tensão possam usufruir. Então, mesmo que você tiver aí uma padaria ou um restaurante, você pode entrar pro Mercado Livre. Eu, no rádio, né, eu escuto muito rádio, eu escuto muito a propaganda, né? Venha você também para o Mercado Livre de energia e tal. E aí o que acontece? Essas pessoas que não são os consumidores cativos, que pagam lá via reloginho, via Enel, etc., eles acabam usando esse Mercado Livre de energia, que eles negociam direto com o fornecedor, então eles não estão sujeitos ao preço que é regulado, né? É um preço regulado, então tem a vantagem de você estar no mercado cativo, é que você tem esse preço regulado. Você pode usar, por exemplo, tem a conta de escassez hídrica, né? Pra dar uma maneirada. Quando passamos por aquele momento de escassez hídrica, tinha realmente um custo muito mais alto, porque eles iam lá, tinham que ligar as termoelétricas, né, para poder produzir energia, muito mais caro, etc. E aí você tinha uma certa suavização no preço. Então tem uma vantagem de você estar lá no mercado cativo. Só que você contribuinte, a gente acaba pagando aí a conta da CDE, que tem cada vez hoje menos contribuintes pagando. Então, é isso. Esse é basicamente, né, grosso modo aí, tentei explicar de alguém que não é nada especialista nesse setor, o que está acontecendo, por que a gente está produzindo tanta energia e mesmo assim o preço está subindo, né? Então, e por que o governo está tão preocupado com isso, olhando, como que eu posso diminuir o custo da energia, né? É porque, de fato, a gente tem aí um número bem menor de pessoas, né, de contribuintes, empresas e pessoas contribuindo para a CDE. A conta está ficando muito cara, está sendo dividida em cada vez menos pessoas, e isso tá rebatendo lá na nossa conta de luz. Então é isso, o governo tá olhando algumas alternativas, que é antecipar, né, parte dessas contas aí com as distribuidoras e as transmissoras, etc. Então ele já até antecipou um pedacinho, né, para dar um boost, para dar uma engordadinha na CDE de novo, né, nessa conta de desenvolvimento energético, né. Porém, não é o suficiente, então estão se estudando outras alternativas, né, para realmente tentar baixar a conta de luz. Mas é isso, gente, é nós produzindo um monte de luz, mas produzindo um monte de energia, mas tendo aí um grande problema justamente com a energia. Convenhamos que esse é um assunto complexo e que envolve diversos aspectos que, em um podcast majoritariamente focado em economia e reflexões afins, isso é válido que seja colocado na mesa nesse exato momento. Inclusive, fica aqui o convite, se você é um especialista, se você é uma especialista ou se você conhece alguém que é especialista nessa área de energia e tiver alguma contribuição para esse episódio, né, que talvez pode até virar um episódio especial, entre em contato com a gente, que provavelmente a sua indicação ou você acaba parando aqui num episódio especial do Terraço Cast. Dito isso, o que vale a pena pensarmos é que na ponta final, mesmo tendo uma matriz quase totalmente limpa, 93%, como a Raquel bem apontou, e o que é gerado por essa matriz ter um custo considerado como baixo, o que acaba fazendo a conta chegar cara para todos nós são os custos e encargos do caminho, que, pasmem, serviriam para aliviar movimentações de preços por problemas emergenciais de curto prazo. Como se trata do insumo mais básico para atividades produtivas no país, talvez você tenha pensado que a internet é até mais relevante, mas sem energia elétrica não dá para fazer nada. É mesmo muito sensível o tratamento que precisa ser dado ao resultado das ações desse setor, porque literalmente o impacto estará sobre todos nós. Duas informações interessantes sobre nossa matriz energética. Entre fevereiro e março de 2024, o país alcançou 200 gigawatts de energia, sendo que 27,7 desses 200 são produzidos em microgeração, tipo aquele painel solar que você tem em casa ou que você conhece alguém que tem. Para se ter uma ideia de quão importante é essa energia vinda da microgeração, são cerca de 2,4 milhões de sistemas desse tipo que estão conectados à rede, e do lado consumidor do excedente dessa energia estão 3,5 milhões de unidades. E a segunda informação relevante. Segundo a ANEEL, as 3 maiores fontes renováveis que compõem a matriz energética brasileira são geração hídrica, com 55%, eólica, com 14,8% e biomassa, com 8,4%. Ou seja, mesmo com expansão considerável de outras fontes, seguimos sensivelmente dependentes das hidrelétricas para a geração de energia. Guarde essa informação para mais adiante nesse mesmo comentário.
sobre essa contribuição que a Raquel comentou que é um aspecto que acaba encarecendo, né, essa contribuição que entra na conta de luz apenas de consumidores que não estão no Mercado Livre, a grande questão não parece nem ser se o Mercado Livre deve ou não contribuir para isso, mas que tipo de diferença haverá sobre quem contribui ou não. Parece grego, mas vamos lá. Se hoje em dia cada vez mais consumidores estão migrando para o Mercado Livre e esse Mercado Livre não contribui para esse fundo de suavização de períodos complicados, todos os que ficam no mercado regulado vão acumulando uma conta mais cara, né? Porque o custo desse fundo de suavização vai ficando para menos consumidores segurarem. Dito isso, o que é que vem junto dessa negociação direta de fornecedores de quem está no Mercado Livre? Essa liberdade vem com o arcar de variações e solavancos nos preços de energia em momentos de dificuldade do setor, ou quando a próxima seca prolongada, né, o que impacta bastante o custo de produção de energia, já que a nossa matriz é majoritariamente hidrelétrica, quando a próxima seca vier, quem está no Mercado Livre virá pedir socorro desse fundo de suavização? A resposta a isso é importantíssima, porque nesse exato momento, o governo busca adiantar recursos da privatização da Eletrobras para subsidiar a conta de energia de quem está no mercado regulado. E a conta disso é de algumas dezenas de bilhões de reais, de acordo com várias estimativas e anúncios que andam sendo feitos por sondagens do governo e também pelo próprio governo, principalmente o Ministério de Minas e Energia. Caso não exista clareza nessa resposta, grave bem as palavras que você vai ouvir agora, porque nos próximos 10 anos isso irá acontecer pelo menos uma vez. Na próxima situação de apuro que faça com que os preços subam, empinem na energia, por exemplo, uma seca prolongada, associações que representam consumidores que estão no mercado livre de energia irão pressionar o governo para ajudar na suavização dos preços, mesmo não tendo contribuído para tal fundo em momento nenhum. E sob a ameaça de um forte efeito econômico sobre o PIB, o governo da ocasião cederá. Existe hoje a discussão sobre um possível marco legal do setor. Se esse marco legal tornará as coisas mais eficientes, bem, sem proposta concreta na mesa, não dá para a gente imaginar. Mas já fará um grande serviço caso deixe coisas bastante relevantes às claras. E essa aqui, sobre o que ganha quem faz parte do mercado regulado no tocante à suavização de preços e o que perde quem está no Mercado Livre por não contribuir com esse fundo que tem essa missão. Certamente essa resposta de o que é que acontece em uma situação de repique da energia para quem está no Mercado Livre é o tipo de coisa que tem que ser muito bem respondida. Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico. Nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. O que está acontecendo nas tensões entre Irã e Israel, além de outros tópicos também. Começando aí, né, com a missão que o Caio me deu, né, falar um pouco sobre o Oriente Médio, e é realmente a missão mais difícil da semana, porque é muito, muito difícil prever o que vai acontecer lá, né. Semana passada eu tava num evento fechado, a hora que eu peguei meu celular eu vi um monte de notificação do tipo, tá começando a Terceira Guerra Mundial, né, que foi quando o Irã fez um ataque direto a Israel. O ataque foi principalmente, né, majoritariamente interceptado, não teve grandes danos no solo de Israel, mas é um ataque, uma primeira vez, né, recente, pelo menos, né, nessa última piora, né, aumento da crise, aumento das tensões no Oriente Médio, que houve um ataque direto do Irã a Israel. E aí houve uma tensão, continua, né? Claro, essa tensão de qual seria a resposta, de quanto isso poderia escalar. Israel ficou meio na dele, né? Meio quieto por alguns dias e, no final das contas, né? Quando eu tava pra gravar esse podcast na quinta-feira, né? Por isso que eu tô gravando só no domingo, eu resolvi esperar um pouco mais para ver os desenrolar da história, porque na quinta-feira Israel respondeu esse ataque iraniano, enviou uma série de mísseis para atacar o Irã, inclusive
inclusive, segundo o Irã, alguns dos alvos eram alvos do programa nuclear iraniano. Também, né, até onde a gente sabe, não teve grandes danos, mas é aquilo que a gente está falando, né? No momento que houve esse ataque de Israel ao Irã, o preço do petróleo disparou, então todas essas questões acabam piorando, né? A tensão piora e isso acaba impactando não só, claro, a questão humanitária de quantas vidas isso ainda pode levar, mas também é um drive importante para tudo que a gente está passando e acompanhando na área econômica. Então vamos ver, né? Não tem muito para falar sobre esse assunto nesse momento, porque qualquer coisa que a gente falar aqui vai ser meio chute, mas assim, com certeza, eu acho que isso eu nem precisaria falar, é uma coisa importantíssima a gente continuar acompanhando o que está acontecendo no Oriente Médio, porque é a zona de conflito mais tensa no momento e não tem prazo para se resolver, né? Essa semana faz 200 dias que teve aquele ataque sangrento do Hamas contra Israel. Uma série de reféns ainda continuam lá. A gente tem toda uma pressão aí por cessar-fogo, né, por ajuda humanitária na faixa de Gaza, mas a gente também não tem uma resolução desse conflito aí, pelo menos aí no nosso Oriente Próximo. Outro assunto que eu queria comentar com vocês, como eu falei no começo, foi finalmente a aprovação do pacote de ajuda para a Ucrânia e outros países, né? O Congresso dos Estados Unidos conseguiu passar uma lei, né, que eles chamam bipartidária, né? Teve aprovação tanto dos republicanos quanto dos democratas e passaram uma ajuda de quase 95 bilhões de dólares, sendo que desse total 60 e pouco vão para a Ucrânia, 26 para o Oriente Médio, aí para Israel e também ajuda humanitária na faixa de Gaza, e 8 milhões para a região ali do Pacífico, né, da Ásia-Pacífico, principalmente para ajudar Taiwan a se defender de uma eventual aí invasão, sei lá, né, um eventual ataque da China continental. Então, vamos ver como é que isso fica, né? Os republicanos, eles estão pedindo para a Ucrânia já um repagamento de um empréstimo de 10 bilhões, né? Na verdade, tem toda uma questão americana aí, né, do quanto é impopular. A gente já comentou isso um pouco com vocês, né, que é impopular essa ajuda americana cada vez mais para a Ucrânia. Boa parte dos americanos, né, não vê benefício direto dessa ajuda dos Estados Unidos para a Ucrânia contra a Rússia, né, acha que está enfiando dinheiro ali a perder de vista e não vai ter muito retorno, enquanto que poderia estar investindo esse dinheiro internamente, por exemplo. Então tem essa briga aí, né, entre republicanos que querem supostamente, né, emprestar menos ou de uma maneira diferente, e os democratas que têm uma simpatia, digamos assim, né, Joe Biden e os democratas pelo governo de Kiev na Ucrânia. Os republicanos, eles querem esse repagamento de 10 bilhões e aí a sorte de Kiev, né, do governo ucraniano vai depender, eu acredito, de quem ganhar a corrida para a Casa Branca no final do ano, né? Porque o que ficou acordado, digamos assim, é que boa parte dessa ajuda para a Ucrânia vai ser feita em forma de empréstimo. Então a ideia não é dar dinheiro para a Ucrânia, né, ou mandar armas, é emprestar dinheiro para a Ucrânia possa se defender, mas o futuro presidente pode eventualmente perdoar esses empréstimos a partir de 2026. Então, dependendo aí de quem ganhar as eleições, né, se foi o Partido Democrata, há, claro, uma possibilidade, uma chance muito maior de que essas dívidas sejam perdoadas, ou pelo menos uma parte maior delas, enquanto que o Donald Trump e os republicanos têm sempre sido muito críticos com relação a essa ajuda à Ucrânia, inclusive a OTAN, né, vai ficar essa questão dependendo aí das eleições dos Estados Unidos. Continuando aqui a falar de eleições, né, a gente começou no dia 18 na Índia a maior eleição do mundo. A Índia tem mais de 969 milhões de eleitores, né, é a maior democracia do mundo e é uma eleição que leva tempo, né, são 6 semanas de eleição, o resultado só vai ser anunciado no começo de junho. O que é esperado é uma vitória do partido da situação, né, do partido do primeiro-ministro, o Modi, que é do partido do povo indiano. A dúvida aqui não é se o Modi vai ganhar ou não, porque acho que isso já é barbada para os principais analistas. Eu estava lendo, inclusive, uma reportagem
bastante completa sobre o assunto da Patrícia Campos Mello na Folha de São Paulo, e ela fala isso claramente, né, que a vitória do Modi já é meio barbada, a questão é o quanto essa vitória vai ser acachapante e o quanto isso vai dar eventual carta branca para o Modi aí no seu terceiro mandato, né? Ele já foi eleito primeiro-ministro, escolhido como primeiro-ministro 2 vezes, e esse será, ou seria, se ele ganhar, mas como eu falei, né, é totalmente o favorito, o terceiro mandato. A aprovação do Modi só vem crescendo, ele passou de 65% no ano passado para 75% esse ano, e assim, a política dele não tem o que falar em termos de sucesso na Índia, né? Crescimento econômico, um dos países que mais tem crescido recentemente, principalmente depois da pandemia, né? Que a gente tem comentado aqui, já falou bastante de quanto que a China desacelerou, a Índia acelerou, né? Inclusive eu tenho uma amiga que trabalha em indústria farmacêutica, ela sempre viaja para a Índia acompanhando aí a Anvisa, né? Que faz as inspeções das fábricas que produzem medicamento na Índia, e ela mesma fala assim que nunca viu um país se desenvolver tão rapidamente em termos de crescimento econômico e de infraestrutura, principalmente, né? Um dado que eu fiquei especialmente assim chocada, que está nessa matéria que eu falei da Folha de São Paulo, é que o percentual de água encanada na Índia, pessoas, né, percentual da população com acesso à água encanada na Índia na última década cresceu de 16% para 75% da população. Ou seja, né, é um sucesso realmente estrondoso. E não só isso, né, a Índia conseguiu diminuir muito a burocracia, né, isso é uma coisa que a gente costuma falar bastante aqui no Terraço também, né, o quanto que você facilitar negócios, ter uma economia mais liberal, menos burocrática, ajuda no crescimento econômico. Isso também foi espetacular na Índia, ela passou daquele ranking, né, do Doing Business, que mostra a facilidade de fazer negócios no país, da posição de 134 para a posição 63. Então, realmente, uma melhora também muito surpreendente. Por outro lado, né, como nem tudo são flores, há uma preocupação de que essa vitória acachapante do Modi, né, e aí vamos ver como é que vai ser, né, em 2019, para vocês terem uma ideia, o partido dele conseguiu 303 cadeiras do total da Câmara dos Deputados, que tem 545 cadeiras, então 303 de 545 só do partido dele, né, o Partido do Povo Indiano, e a coalizão que forma o governo dele conseguiu 353 cadeiras. A expectativa dele agora é aumentar esse número do partido dele de 303 para 370 cadeiras e da coalizão de 353 para 400 cadeiras. Então isso aí daria um poder para ele ainda maior, né? Já foi uma vitória bastante grande na última eleição de 2019 e dessa vez a expectativa é que ele vença por uma diferença ainda maior. Como eu falei, né, nem tudo são flores, a grande preocupação na Índia é o quanto essa carta branca vai deixando o governo mais autoritário, principalmente em relação às minorias, né? A gente tem um estado na Índia, né, muito islamofóbico, né, principalmente com relação, como eu falei, à minoria muçulmana. Por exemplo, eles passaram recentemente uma lei que proíbe os casamentos interreligiosos, então proibindo o casamento entre hindus e muçulmanos. Também está facilitando para a imigração para a Índia pessoas cidadãos de Bangladesh, do Paquistão, de outros lugares que não sejam muçulmanos. Então, assim, existe aí realmente um preconceito, digamos, uma discriminação importante na Índia contra os muçulmanos e também um aumento crescente da diminuição da liberdade de expressão, né? A Índia é um dos países aí que, se a gente for comparar em termos de imprensa livre, é um dos países mais restritos entre as democracias. Então isso também é uma preocupação, né? De quanto que uma vitória acachapante de um governo em terceiro mandato pode acabar minando aí questões de direitos humanos, questão de liberdade de expressão, proteção às minorias, tudo isso acaba ficando diminuído, infelizmente, enquanto quando você tem um governo tão popular e majoritário como acontece lá na Índia. Então, isso é uma coisa também importante para a gente acompanhar, né? Um país cada vez mais relevante em termos econômicos, em termos de população e mercado, nem se fala. Então, eu achei que era importante comentar isso com vocês essa semana também. A melhor parte de ouvir o Terraço Cast, não apenas ver a capa e os descritivos que ela apresenta, é se deparar com adições interessantes. Você abriu esse episódio pensando que ouviria apenas sobre tensões no Oriente Médio, mas ganhou outros 2 assuntos:
Sobre os conflitos em atividade no Oriente Médio, a maior problemática está sobre o fato de tudo estar se desenrolando nesse exato momento. Em todo caso, o que vale termos em mente desde agora é que os atuais conflitos foram formados em contextos que não são atuais e que subiram a temperatura por muito tempo até que de fato se iniciassem. Além disso, cabe também apontarmos que tais conflitos podem até ser locais, mas acabam tendo influência no xadrez geopolítico global por meio dos apoios que são concedidos a cada um dos lados. E como são vários conflitos, as dimensões de complexidade vão se ampliando a cada dia que passa e, infelizmente, isso é um indicativo de que a tragédia que tais conflitos trazem para o mundo deverá seguir adiante. A respeito da aprovação do pacote americano de auxílio a conflitos diversos, vejam, quase 100 bilhões de dólares estão indo diretamente para os campos de batalha. Lembra do que falamos nos últimos 2 episódios neste mesmo boletim internacional? Sobre o tamanho do esforço que se coloca na mesa em termos de defesa e armamento nos tempos atuais? Cada centavo que acaba sendo concentrado nesses conflitos deixa de ir para o benefício das próprias pessoas internamente. E, importante ressaltar, não estamos dizendo que tais auxílios não deveriam ser concedidos, mas que o fato é que, já que existem tais conflitos, recursos na casa de dezenas e até centenas de bilhões de dólares acabam se concentrando nessa função. Não atravessando as mercadorias, atravessam os tanques. Conversamos bastante sobre isso no episódio passado. E sobre a eleição na Índia, vale retomar o que falamos também aqui no Boletim Internacional no episódio 420. Para além do aspecto de favoritismo da reeleição de Modi, vale pensar que a Índia hoje busca, na contramão do mundo isolacionista em que vivemos, ampliar os acordos externos e sua presença internacional por meio da economia. Talvez, por estar nadando contra a corrente hoje em dia, os esforços do atual país mais populoso do planeta soem tímidos e irrelevantes. Mas levando em conta o tamanho do avanço que o comércio internacional traz para as populações dos países no longo prazo em termos de renda e desenvolvimento, o que pode ser observado em termos práticos no que aconteceu entre os anos 90 e a pandemia, e também é alvo de uma infinidade de pesquisas acadêmicas, talvez esteja assim a Índia se reposicionando para quando a atual poeira em suspensão se abaixe. Todo esse posicionamento está junto do questionamento de direitos que, aqui no mundo ocidental, já temos como dados. A ver o que essa combinação trará ao futuro dessa economia que cresce tão vigorosamente agora. Acompanharemos esse desenrolar analisando aqui. Se você seguir ouvindo, continuará por dentro. Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com a análise dos cenários, mas também para parceiros comerciais. Para saber como o seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou? Fernanda, recentemente você compareceu ao Web Summit Rio. Quais novidades e tendências mais te chamaram a atenção? Eu estive a semana passada inteira no Rio de Janeiro, meu estado natal, para participar da maior conferência do mundo de tecnologia, o Web Summit, que aconteceu no Rio, na sua edição na cidade do Rio, e juntou diversas empresas relacionadas à tecnologia para falarem em painéis, em rodas de conversas, em masterclasses, sobre o futuro da inovação, quais são as tendências, o que as empresas esperam para o seu setor e que a tecnologia pode propiciar. E aí, eu pausei aqui 1 horinha das minhas férias para falar com vocês, porque acho que é um tema super quente e que a gente precisa falar que, primeiro ponto, nós do TerraçoCast estamos muito alinhados com as inovações e com a visão de futuro que as empresas estão tendo. Então, não é de hoje que a gente fala de inteligência artificial, de chips semicondutores, e vários temas que eu observei por lá são temas que se repetem independente do segmento. Então, não eram apenas empresas de tecnologia. Eu fui pela empresa que eu trabalho, que é do setor financeiro,
mas tinham diversos outros segmentos. Então, de energia, de criação de conteúdo, enfim, vários segmentos que utilizam a tecnologia para conseguir escalar o seu negócio. E aí já começa o primeiro ponto que eu observei em diversos painéis, que é: a inteligência artificial não é a inovação, não é a tendência do momento. Na verdade, a inteligência artificial é vista por todas as empresas como um artifício necessário. Então, a discussão não é vamos ou não vamos usar a inteligência artificial, é como vamos usar a inteligência artificial para E o que seria essa tendência que as empresas esperam? A gente viu que a internet pôde escalar o negócio das empresas, de muitos setores, especialmente o setor de serviços, pôde escalar o seu atendimento com a internet. Só que isso perde a qualidade personalizada do serviço, ou seja, aquele olho no olho, aquele sentimento de que o serviço foi feito especialmente para você. Mas agora, com a inteligência artificial, uma tendência que eu observei no Web Summit é pensar na personalização, na verdade, na hiperpersonalização, que é entregar para o usuário uma experiência totalmente personalizada, quase algo artesanal para aquela pessoa, só que utilizando a inteligência artificial, que vai já conter todos os dados daquele cliente, todo o histórico de atendimento de um cliente, e vai conseguir oferecer para o serviço, né, para o setor final, ali para o atendimento final, uma experiência muito mais personalizada para aquele cliente. E isso vai muito de encontro com algo que não é novo, mas continua sendo relevante, que é a experiência phygital. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, mas phygital é quando a empresa consegue misturar o físico com o digital. Então, todo o sensorial da experiência física, de ir numa loja, de você ter um contato humano, e a conveniência digital. Essas duas preocupações de hiperpersonalização e phygital são coisas que eu vi se repetirem em diversos painéis, independentemente do setor que a gente estava falando. Outra pauta que eu vi ressurgir é a pauta da Web3. Algo que ficou um pouco esquecido, diferente das criptomoedas, que no Web Summit continua a ser falado, né? Algo super popular, as pessoas têm muita curiosidade de saber sobre Bitcoin e outras criptomoedas. Mas o Web3 é um assunto que não é novo, mas tinha dado uma esfriada. Eu voltei a ouvir falar sobre isso por lá, num painel em que falou especialmente sobre como artistas poderiam usar a Web3 para engajar o seu público. Bom, a gente sabe que o TikTok e outras redes sociais sofrem de pressões políticas, né? Então o TikTok está numa pressão lá nos Estados Unidos para uma discussão sobre se o TikTok vai ser banido ou não, e outras redes sociais também já tiveram seus momentos, né? O WhatsApp aqui no Brasil já foi derrubado várias vezes por decisões judiciais, e aí os artistas que dependem das redes sociais para engajar o seu público, para lançar novos álbuns, novas músicas, ficam reféns das redes sociais. E, além disso, ademais das pressões políticas, tem o fato de que o artista não tem um domínio daquela base de dados, né, daquela base de fãs. Tem um número de seguidores, mas se de um dia para a noite a Meta resolver desligar o Instagram, acabou os seguidores, né? Então, como o artista poderia se desvencilhar da necessidade de redes sociais? Aí surge a pauta da Web3. Os artistas têm pensado em lançar, alguns já vêm lançando, como o Luan Santana, que lançou a sua moeda digital, a sua criptomoeda, que na verdade é uma criptomoeda que já existe, com o white label do Luan Santana. Bem, ele lança essa moeda para aproximar os seus fãs. Então aqueles fãs que são engajados, mas que também ficam pensando, poxa, o artista nunca me nota. O fã ganharia moedas a partir do seu engajamento. Então o artista lançou uma música nova, um álbum novo. O fã engajado poderia receber moedas de recompensa pelo seu engajamento e trocar essas moedas por algo que o dinheiro em si não compra. Por exemplo, tirar uma foto com o artista, participar da gravação de um clipe com o artista, receber um vídeo de feliz aniversário do artista favorito. São coisas que,
com dinheiro a pessoa não compra, mas com a moeda especial do artista ela poderia comprar. E é algo que a pessoa não está intencionalmente pensando, vou participar da Web3, mas acaba participando. E aí a gente vê uma aplicação real da tecnologia no dia a dia das pessoas vendo vantagem ao utilizar. Eu achei super interessante isso. Não sei se o futuro vai ser, de fato, as pessoas terem um aplicativo de cada artista que gosta, porque imagina, eu gosto de vários cantores, imagina ter aplicativo de todos. Mas bem, a gente não é fã de todo mundo, né? Fã, de fato, engajado. Inteligência artificial, aquele termo utilizado dezenas de vezes em earnings calls das maiores empresas do planeta em 2023 e que esse ano não tem trazido os mesmos resultados em termos de altas no mercado financeiro para essas empresas, é mesmo uma ferramenta que permite abrir possibilidades diferentes. Mas, per se, sozinho e unicamente citando o termo, não é diferencial nenhum. Péssima notícia para quem apenas utilizava essa expressão em rodadas de investimentos, do tipo, nossa empresa usa AI e só, e não falava mais nada a respeito disso, mas uma notícia realista para quem já estava se perguntando até onde iria o hype com essa expressão. Hiperpersonalização e phygital são, então, os dois desdobramentos que saem de AI. Ou, em termos mais diretos, a resposta para a pergunta você usa AI, mas como isso te faz diferente e melhor que seus concorrentes? Talvez a resposta para essa pergunta possa estar em um desses dois campos. Já o Web3 é algo que de fato andava meio adormecido, mas reacendeu com o recente avanço do mercado cripto globalmente. E a melhor coisa, também diferentemente do que aconteceu na última vez em que esse termo bombou, agora fala-se sobre suas utilidades práticas e não simplesmente repete-se um mantra vazio, aqui usamos o Web3, aqui usamos o Web3 e assim por diante. Se isso será o futuro, não sabemos, mas tratar da utilidade e não apenas do nome já é um baita avanço. E sobre o Drex, a discussão ainda vai se desdobrar em diversas possibilidades, mas o que traz de novidade é o fato de que colocar nossa moeda em um sistema de registros tão confiável e verificável como é uma blockchain, talvez serviria como um meio mais objetivo e diferente de reserva de valor. Certamente iremos voltar nessa discussão mais adiante, não se preocupe. Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o Terraço Cast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Nos despedindo agora do trio que trouxe suas análises descomplicadas e simplificadas ao 424 do Terraço Cast. Obrigado, Raquel! É isso, pessoal. Espero que vocês tenham bastante energia, né, pra essa semana, né? Ah, é verdade, eu esqueci de falar, né, o que tem a ver com o Brasil fiscal. Tem tudo, né, gente? Porque se o governo resolver subsidiar mais, isso vai vir de algum lugar, né? Então já estava se falando, não, vamos olhar ali o dinheiro que vai vir do dividendo da Petrobras, né? Então sempre tem alguém que paga a conta. Por enquanto são os consumidores que estão pagando a conta da CDE. Mas vamos ver se o governo vai achar um outro espacinho no orçamento, mas é sempre o quê? O contribuinte. Porque não tem almoço grátis. E com essa, eu me despeço, Caio, e minhas queridas colegas de podcast, Rei e Fê, que eu não dei oi, mas eu tô dando tchau. Tá valendo, vai. Obrigado, Renata. Era isso que eu tinha para falar essa semana aqui no Boletim Internacional, e semana que vem eu estou de volta aí com mais notícias e análises para vocês. Um beijo e até lá. E obrigado e parabéns, Fernanda, porque esse episódio tá indo ao ar no dia que você faz aniversário. Pequena nota do editor. O episódio ao que o Caio está se referindo, dando parabéns para Fê por ser na terça-feira, ontem, no caso, o episódio deu uma atrasada porque esse editor que vos fala teve problemas técnicos, problemas no computador. Então o episódio só está indo no ar por culpa deste que vos fala. Mesmo assim, feliz aniversário, Fernanda, e a gente se vê na semana que vem. Tchau! Caio, meninas, muito obrigada por mais um Terraço Cast. Agora eu vou curtir Curaçao e a gente se vê na semana que vem. Valeu! Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas,
soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.